Boa tarde a todos. Salve, salve, alunos do quinto ano. Hoje são 15 de nove de 2021, exatamente 13 horas e 42 minutos. Vamos realizar a leitura do componente curricular de arte, objeto de conhecimento, amostra e experimentação de produção artística com materiais e suportes variados. Técnica de gravura. Obra Chuva. Oswald Geld. Oswald Geld. Observe esta obra. Ela se chama Chuva e foi produzida pelo artista brasileiro Oswald Geld em 1957. A imagem que você vê, um homem visto de costas em uma rua com guarda-chuva vermelho na mão. Não foi pintada diretamente sobre o papel. Geld utilizou a técnica da gravura para produzi-la. A gravura é uma técnica artística que permite que o mesmo desenho seja reproduzido várias vezes. O desenho ou a figura é feita em uma matriz que recebe uma camada de tinta e em seguida é transferida para o papel. Eu vou mostrar um videozinho para vocês verem na prática. Beleza? Estamos cá outra vez, estamos aqui outra vez. A imagem é impressa a partir do mesmo princípio do carimbo, a partir da pressão da matriz contra o papel. Assim, ele pode ser impresso em muitos suportes diferentes. Existem muitos tipos de gravura, mas o princípio geral é o do carimbo. Em todos os casos, o desenho que está na matriz fica invertido na cópia em papel. O nome do tipo de gravura muda de acordo com o material utilizado na matriz, onde se grava a imagem. A seguir, vamos conhecer alguns tipos de gravura. Xilogravura. Xilogravura é o processo mais simples de impressão de uma imagem. Para realizá-lo, o artista transfere o desenho para uma matriz de madeira, vocês viram aí no vídeo, né? E debasta as áreas que não quer imprimir, deixando as áreas que serão impressas em alto relevo. Para isso, são utilizados instrumentos cortantes, como goivas e fomões. 80. Segundo o texto, o que é uma gravura? 81. Segundo o texto, de que material é feita a matriz da xilografia? Tá em cima, viu, gente? 82. Como se chamam os instrumentos utilizados para debastar a matriz da xilografia? Calcogravura. Na calcogravura, os artistas utilizam como matriz chapas finas de cobre ou de outros metais. A técnica de calcogravura mais conhecida são a ponta seca, a água forte e a água tinta. Conheça um pouco sobre elas a seguir. Ponta seca. A ponta seca é um processo onde se desenha riscando diretamente na placa de metal com instrumentos pontiagudos, como o buril e a ponta seca. Geralmente, essa técnica é utilizada para a produção de desenhos com linhas delgadas e texturas delicadas. Autorretrato com olhos arregalados. Olha o homem aí. Autor Rembrandt. Na imagem acima você pode ver uma calcogravura produzida por Rembrandt.
Artista holandês do século XVII. Observe o traçado da obra Autorretrato com olhos arregalados, produzida em 1630 por Rembrandt. Ele utilizou a técnica da ponta seca para riscar o desenho numa chapa de metal. Nessa imagem vocês podem ver aí a técnica numa chapa de metal de calcogravura. Água Forte. A imagem abaixo é uma gravura produzida por Francisco Goya, artista espanhol do século XIX, por meio do processo da água forte. A obra se chama Velhas se Balançando e foi produzida entre 1826 e 1828. Nesta técnica, a superfície da matriz de metal é coberta com um verniz, resinas e ceras resistente ao ácido. O desenho das linhas é feito com uma ferramenta de ponta metálica que retira o verniz. Olha a obra aí, Velha se Balançando, Francisco Goya. Seguir, vou mostrar mostrar aqui um pequeno vídeo aqui sobre a amostra da calcogravura na água forte. Oi pessoal, eu vou fazer uma demonstração agora de uma placa que eu lixei esses dias e agora eu vou fazer uma preparação para um desenho e vou gravar. Nesse momento estou passando uma camadinha fina de Neutrol que precisa ser passado com um pincel de cerdas macias, porque senão ele acaba riscando. Primeiro, então, a placa teve as bordas chanfradas, lixada a superfície, polida, depois foi passada uma camada de Neutrol, depois de seca eu trabalhei na realidade nesta imagem de uma foto que eu fiz aqui do meu jardim, manipulei no computador, salientei os contrastes e também inverti a imagem no próprio computador. E agora eu estou fazendo a transferência. E aqui dá para ver, vocês podem usar um lápis, uma ponta, que então vai marcar essa superfície, na realidade nem precisa de carbono, dá para ver aqui. E agora eu estou retirando áreas com uma ponta de metal nessas áreas do desenho para reforçar. Ela não pode ficar desta maneira, porque aqui não aparece o cobre no fundo, mas ela precisa ficar... a gente precisa ver o cobre no fundo para que o ácido possa agir e gravar essas linhas. Vou virar a placa porque eu preciso protegê-la antes de colocar no ácido. O que eu vou utilizar aqui para ganhar tempo é fita crepe. Eu vou aplicar sobre toda a placa. Percloreto de ferro numa bacia de plástico. Agora eu vou mergulhar a placa e vou deixar aqui por 1 hora. Agora eu vou retirar a placa no percloreto e vou lavar em água corrente. Depois de gravada a placa, retiro ela do ácido e limpo o Neutrol com isarrás e estopa, e aí tenho a minha placa gravada.
vou aplicando o breu sobre a placa. Agora eu vou fixar o breu até ficar transparente. Agora o breu está totalmente fixado com o calor na placa e agora ela vai para o percloreto para gravação. A placa de cobre, depois de esfriado e eu ter colocado o breu, então ela é protegida no verso e também vou deixar ela no ácido por um período de pelo menos meia hora. Beleza? Só uma pequena demonstração aí também, é um pouco interessante, mas é trabalhoso, hein? A chapa é mergulhada em um recipiente com mordente, que é ácido nítrico ou percloreto de ferro, que ataca as linhas expostas gravando sulcos. Quanto mais tempo no ácido, mais profunda será a gravação. A gravação de uma imagem pelo processo da água forte é utilizada pelos artistas para preencher grandes espaços de sombra na composição. Água tinta. Por meio desta técnica é possível de se obter variação de tons. Observe a obra abaixo, ela se chama O Sono da Razão, produz monstros e é produzida pelo artista espanhol Francisco Goya entre 1797 e 1798. Olha aí. O Sono da Razão produz monstros. Francisco Goya. A imagem está em preto e branco, as partes brancas, mas dá para entender bem, né? Repare que existem diferentes tons de cinza, uns mais claros, outros mais escuros. Uma resina em pó, breu ou o asfalto é depositada sobre a placa e depois de aquecida faz o breu aderir à superfície. Aplica-se o verniz nas áreas que se deseja o branco. Em seguida mergulha-se a chapa em ácido, como vocês viram no vídeo. O mordente atua apenas sobre o metal exposto entre as partículas da resina, produzindo diferentes tons proporcionais ao tempo de exposição. Durante este processo, é possível isolar áreas já suficientemente gravadas para criar novas tonalidades. Trata-se de um processo extremamente delicado. Pergunta 83. Segundo o texto, qual é o material utilizado na matriz da calcogravura? Para o texto. Cite o nome de um instrumento pontiagudo utilizado na técnica da ponta seca. Também está no texto. Litografia. A litografia é o tipo de gravura na qual o artista usa uma matriz de pedra calcária. Inicialmente, a matriz calcária é tratada até ficar com a superfície bem lisa. Em seguida, o artista desenha sobre ela com um lápis bem oleoso. Baseando-se no princípio de que a água e o óleo não se misturam, o gravurista umedece a pedra e aplica nela uma tinta gordurosa, que se fixará somente na região desenhada e não na área umedecida. Vou mostrar aqui um pequeno vídeo para vocês, falando um pouco sobre a litografia e mostrando na prática. As ilustrações deste livro de botânica de 1870 foram impressas em litografia. Muito utilizada no século XIX, a técnica caiu em desuso depois do advento da impressão offset, mas hoje ainda é usada pelos artistas como forma de expressão.
Aqui na oficina de litografia do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, cerca de 20 alunos aprendem a técnica a cada semestre. A primeira etapa do processo é a ponçagem, ou seja, a lavagem da pedra litográfica. A ilustração anterior é eliminada, permitindo que a matriz calcária receba um novo desenho. Para desenhar, o aluno usa materiais gordurosos como tuche e lápis e crayon litográficos. O carbonato de cálcio da pedra retém a gordura e a imagem fica memorizada. Neste trabalho, a artista usou o betume como material gorduroso. Foi passado o betume na pedra, foi feito o desenho e agora eu estou retirando, o betume para ir aparecendo o desenho, usando várias técnicas, várias pontas e lixas para tirar. Depois de feito o desenho, o artista tem que colocar nessa superfície da pedra goma arábica, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido tânico, uma combinação de vários ácidos que fazem com que essa imagem fique gravada na pedra. O passo seguinte é passar o rolo com tinta de impressão sobre a pedra e levá-la para a prensa. Aqui, o impressor Rogério da Rosa faz uma edição da gravura. A tinta vai aderir ao desenho, mantendo brancas as partes sem imagens. Para impressões coloridas, deve-se usar uma pedra para cada cor. A aluna Silvia Benetti pretende colocar cores nessa gravura. Ela já foi impressa, tá? Já está pronta e não neste papel. Esse papel é somente para fazer um estudo, para fazer cores. Já está preto e branco, agora vou fazer em azul, a cor azul. Aqui nós temos todas as pedras dos alunos, dos nossos artistas que frequentam a oficina, já com os trabalhos, né, com os desenhos na superfície das pedras. São pedras que depois vão ser impressas e vão vir para cá, para o nosso secador. Aqui já é o resultado de todo esse processo de desenhar, a parte química, a impressão. Aqui nós temos alguns trabalhos. Vamos dar continuidade. A obra abaixo se chama A Criança Doente, uma litografia produzida em 1896 pelo artista norueguês Edvard Munch, o mesmo artista que criou a famosa pintura O Grito. Olha aí a pintura O Grito, acho que muitos de vocês já viram por aí, né? A Criança Doente. A imagem abaixo é uma serigrafia, ou seja, uma técnica de impressão obtida pela gravação da imagem por meio de um processo fotográfico em uma tela de seda ou nylon. A tela é colocada sobre um suporte, papel ou tecido, e a imagem é impressa por meio de um rodinho que passa sobre a tinta, faz com que a imagem seja impressa. A serigrafia abaixo foi produzida pelo artista Cláudio Montanari em 2004. O título da obra é Ecos. Ecos nos remete à repetição das formas da composição. Ecos. Nos remete à repetição das formas na composição e seu desvanecimento quanto mais distante do espectador. Assim como acontece com o som do eco e a repetição de um som que se dá pela reflexão de uma onda sonora por uma superfície ou objeto. Eco é como se chama o som produzido por esta reflexão. Olha a obra aí, ó. Vamos para as perguntas. 85. Segundo o texto, o que é litografia? 86. Defina a técnica da serigrafia, tá? É acima do texto. Beleza? Então, finalizamos mais uma. Qualquer coisa me procure no privado, né?
ou no telefone. Eu vou ter o prazer de ajudar vocês, viu? Um abraço a todos.